capítulo 21 do livro de Jó, diz assim: E respondeu Jó: Ouçam atentamente as minhas palavras, e seja isto para vosso consolo. Suportai-me, e eu falarei. E depois que tiver eu falado, sigam com os vossos escárnios, se quiserem. Queixo-me eu, porventura, a algum homem? Se fosse assim, não haveria de se angustiar o meu espírito? Olhai para mim, pasmai, e ponhais a mão sobre a boca. Até eu mesmo, quando me lembro, assombro-me, e se sobressalta de horrores a minha carne. Porque vivem os ímpios, e envelhecem e até crescem em poder. A sua descendência é estabelecida com eles e posta diante deles, e os seus renovos são postos diante dos seus olhos. As suas casas são seguras, sem temor, nem há açoite de Deus sobre eles. Os seus touros geram e não falham, as suas vacas parem e não abortam a sua cria. Saem os seus pequenos como um rebanho, e os seus filhos andam saltando. Ao som do tamboril e da cítara, eles levantam a sua voz e se alegram ao som do órgão. Gastam seus dias em prosperidade e, no momento, descem à sepultura. E, porém, dizem a Deus: Aparta-te de nós, porque não queremos o conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E do que nos aproveitará se fizermos orações a Ele? Eis que, todavia, os seus bens não estão nas mãos deles. O conselho dos ímpios longe esteja de mim. Quantas vezes a lâmpada dos ímpios é apagada e vem sobre eles a destruição, e Deus na sua ira lhes reparte dores. Serão como a palha diante do vento e como a pragana que o redemoinho arrebata. Deus guarda para os seus filhos a sua violência e dará aos ímpios o seu pagamento, para que o conheçam. Verão seus olhos a sua ruína e beberão da ira do Todo-Poderoso, porque que deleite terão eles da sua casa depois de mortos, sendo cortado o número dos seus meses? Ensinará alguém a Deus sabedoria, julgando ele os que estão elevados? Este morrerá no vigor da sua formosura, estando tudo quieto e pacífico, com as suas vasilhas cheias de leite, os seus ossos cheios de tutano. Mas outro, ao contrário, morre com o ânimo amargurado, sem ter desfrutado jamais do bem. Mas ambos igualmente jazerão no pó, e os vermes os cobrirão. Eis que eu conheço os vossos pensamentos e as imaginações que contra mim forjais. Porque dizem: o que é a casa do príncipe? O que é a tenda das moradas dos ímpios? Não perguntastes aos que passam pelo caminho e não conheceis os seus gestos, que o mal é reservado para o dia da destruição e apresentado no dia da ira? Quem denunciará diante dele o seu caminho? E pelo que ele fez, quem lhe dará o pagamento? Porque levado será ele aos sepulcros, na tumba permanecerá. Os torrões do vale lhe serão doces, depois dele será levado todo homem, antes dele houve inumeráveis. Como, pois, vós me consolais em vão, ainda restando transgressão nas vossas respostas? O capítulo 21 do livro de Jó vai falar sobre a resposta de Jó, quando o seu amigo Zofar fala com ele e adverte-o. Jó, ele responde que ele conhece o poder de Deus. Jó, ele fala tudo o que está dentro do coração dele. E por que é importante nós ouvirmos a palavra de Deus? Porque quando nós plantamos essa semente dentro de nós, essa semente ela vai criar raízes e ela vai crescer. Quando Jó fala sobre a morte daqueles que sofrem, daqueles que têm muito ou daqueles que têm pouco, Jó fala que todos vão ao pó. Porque Deus, ele conhece o coração de todos e Deus sabe qual é o melhor caminho para cada um. Quem escolhe o caminho somos nós. Quando nos rebelamos contra Deus e quando saímos da sua presença. E o que é sair da presença de Deus? Sair da presença de Deus é não permanecer firme nos caminhos do Senhor. E o caminho do Senhor é a oração, as rezas, a leitura da palavra,
é louvar ao Senhor, é estar em comunidade, é estar em comunhão com o Senhor, crendo que Ele está no controle das nossas vidas. Jó, ele pregou muito mais no deserto do que da sua vida inteira. E muitas vezes Deus ele nos leva ao deserto e nos vales para que nossa voz possa ser proferida para aqueles que necessitam ouvir. O nosso maior chamado, a nossa missão é levar essa palavra aos corações. Porque muitos vão desprezar, mas muitos vão aceitar. E quem aceita a palavra de Deus tem transformação de vida, tem transformação de caráter, tem transformação de história. E a nossa história, ela é revelada através dos nossos frutos. Quando nós produzimos frutos, quer dizer que dentro de nós existe uma boa semente. E quando nós lemos essa resposta que Jó dá a Zofar, nós entendemos que dentro do coração de Jó há uma semente. E essa semente é a palavra de Deus. Essa semente é a palavra de justiça e de verdade, porque Jó não concordava com aquilo que os seus amigos estavam falando sobre ele. Mas Deus estava mostrando a Jó quem eram realmente os seus amigos, porque quando nós estamos passando pelo vale deserto, nós vamos compreender quem são realmente os nossos amigos. O que está dentro do coração do homem é revelado, porque o Senhor revela. O Senhor, ele não mente. O Senhor, ele não volta atrás com a sua palavra. A palavra de Deus é fiel. Nós podemos ser infiéis, porque nós somos seres humanos. Nós somos dominados pelo pecado desde Adão e Eva, quando caíram no jardim do Éden. E vieram essa raiz pecaminosa para as nossas vidas. E muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos, nós não queremos pecar. Mas aqui na palavra diz que o pecado, ele nos aproxima de Deus. O pecado, ele faz com que nós ou nos arrependamos ou nos sujamos mais. Então, que nós possamos nos arrepender, que nós possamos ser essas pessoas que ouvem a voz de Deus e se arrependem e buscam a mudança. Quando nós buscamos mudar o nosso comportamento, quando nós buscamos o ensino de Deus para mudarmos aquilo que nós acreditamos que é a verdade. Porque a verdade, ela só tem uma, e é a palavra de Deus. Jó, ele alerta os seus amigos para que reconsiderem o que eles disseram. E quando Jó diz isso, Jó está sendo misericordioso. Porque quando nós olhamos e observamos aquilo que falamos e nos confessamos diante de Deus, o Senhor é fiel para nos perdoar. Porque assim como a oração de Yeshua, naquele monte onde ele estava preparando-se para ser crucificado, ele disse: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E Jó estava disposto a perdoar os ofensores, mas ele queria que os amigos reconsiderassem o que haviam falado dele. Jó, ele explica sobre o caminho dos iníquos e sobre o caminho dos justos. Que possamos nos redimir hoje diante do Senhor. Mostrar ao Senhor o nosso caminho, o nosso coração e pedir perdão pelos nossos pecados, porque Ele é fiel para nos perdoar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te liberte, que o Senhor te guarde. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.